Olá. Por desconhecimento ou não, assistimos hoje a um crescimento dos movimentos de extrema-direita e que flertam diretamente com valores do nazismo ou do fascismo. Em razão disto, temos gravado alguns vídeos buscando resgatar o que é a essência do fascismo e como a sua proposta é efetivamente uma proposta que caminha no sentido oposto ao da razão. O fascismo é a defesa do irracionalismo, de tudo aquilo que conduz o conjunto da humanidade para os patamares mais anti-humanos possíveis. Não é com outro motivo que, no caso alemão, o fascismo investiu diretamente contra Hegel, ainda que Hegel fosse um liberal. Em razão disto, vamos fazer hoje mais uma discussão a respeito do fascismo. Desta vez, nos utilizando de um texto de Antônio Gramsci, que está nos Escritos Políticos, volume 2, publicado pela Civilização Brasileira. Texto esse que se intitula Democracia e Fascismo. Ao contrário do que possa supor a leitura do senso comum, Gramsci não está separando aqui democracia e fascismo, mas ele está resgatando a discussão de que a democracia ela não pode ser compreendida de uma maneira abstrata. Não é válido falar apenas em democracia como se fosse um valor universal, que atende aos interesses tanto da classe trabalhadora quanto aos interesses do capital. A burguesia, a qual constantemente se faz referência, é a democracia burguesa. A democracia a qual constantemente se faz referência é a democracia burguesa. E Gramsci vai procurar demonstrar como que o fascismo ele não é a contraposição direta da democracia burguesa, e sim o desdobramento da forma burguesa de democracia em um momento em que a democracia burguesa se sente ameaçada, ou seja, em um momento em que os donos do capital se sentem ameaçados. Ainda que seja uma forma de exceção, o fascismo ele surge em razão da necessidade do capital operacionalizar com outros elementos para preservar o próprio capital, abrindo mão temporariamente da democracia burguesa ou da forma parlamentar burguesa de gerir a vida social, as relações sociais, aceitando temporariamente uma alternativa que contivesse o movimento operário. Nesse sentido, começa Gramsci observando: fascismo e democracia são dois aspectos de uma mesma realidade, duas formas diversas de uma mesma ação, promovida pela classe burguesa para deter o avanço da classe proletária. Observemos que esta leitura a respeito da democracia burguesa não é exclusiva a Gramsci. Vamos encontrar a contraposição entre democracia burguesa e democracia operária em vários textos e artigos e também estudos mais aprofundados de Georg Lukács, mas também temos uma reflexão a respeito do caráter da democracia burguesa e da democracia operária nos textos de Marx. Nesse sentido, não é possível ficar falando a todo momento em democracia de forma abstrata. Continua Gramsci. A história italiana dos últimos anos oferece a demonstração
desta tese. E qual é a tese de Gramsci? É a de que fascismo e democracia são dois aspectos de uma mesma realidade, duas formas diversas de uma mesma ação, promovida pela classe burguesa para deter o avanço da classe proletária. Dirá ele que a história italiana dos últimos anos oferece a demonstração desta tese. Entre fascismo e democracia, houve, na Itália, uma perfeita divisão do trabalho. E por que surge esta divisão do trabalho? Porque a burguesia italiana abriu mão das formas democráticas, garantindo espaço para a ação do movimento fascista e a constituição do Estado fascista. Dirá Gramsci, a impossibilidade para a burguesia italiana de continuar a se manter nos quadros de um regime democrático tornou-se evidente depois da guerra. Antes da guerra, a democracia italiana já era um regime bastante singular, pois ignorava a liberdade econômica, não conhecia liberdade políticas substantivas e esforçava-se para impedir, por meio da corrupção e da violência, todo o livre desenvolvimento das novas forças, estivessem ou não previamente inseridas no quadro do Estado. Portanto, era uma democracia burguesa bastante débil. E, além disso, restringia a classe dirigente a uma minoria incapaz de se manter sem a ajuda ativa do policial e do carabineiro. Sob o regime democrático italiano, antes da guerra, tombavam anualmente em praça pública dezenas de operários. Em alguns lugares, os camponeses tinham de ir para a colheita com a focinheira para impedir que comessem os frutos. Portanto, havia democracia no papel, mas na prática, uma forte pressão sobre os trabalhadores e sobre também, não apenas os trabalhadores urbanos, mas também os trabalhadores do campo, os camponeses. Portanto, se tratava de uma democracia meramente formal. Neste sentido, prossegue Gramsci, a democracia limitava-se para camponeses e operários ao fato de que tinham a possibilidade de criar uma rede de organizações de base e de desenvolvê-la, até abranger a maioria dos elementos decisivos da classe trabalhadora. Neste fato banal, estava implícita para o regime democrático uma sentença de morte. A crise do pós-guerra tornou-a explícita. Portanto, muito embora começassem a conquistar direito de liberdade de organização, direitos de organizarem-se livremente, na medida em que este movimento se fortaleceu, isto colocou também problemas para o próprio desenvolvimento desta livre organização, uma vez que ela passa a assustar a burguesia italiana. A existência e o desenvolvimento de uma organização classista dos trabalhadores criam uma situação de fato que não pode ser cancelada nem com a violência de Estado, que todo regime democrático se concede, nem com a corrupção política dos líderes. Portanto, o movimento operário, seja o movimento operário urbano e o movimento do campesinato, estava crescendo, de tal modo que os esforços para integrar estas franjas da classe trabalhadora ao Estado se revelavam inúteis. Além do que, se revelavam inúteis as tentativas de corromper as lideranças dos trabalhadores. Neste sentido, a burguesia italiana foi observando cada vez mais que ela corria o risco de perder o controle das rédeas, perder as rédeas da vida social. Portanto, ela corria o risco de perder o controle sobre
o capital corria o risco de ver nascer uma sociedade que estivesse totalmente contrária àqueles princípios que norteiam a existência da sociedade capitalista. Observará Gramsci que depois de eleições que se realizaram na primeira década do século XX na Itália, a burguesia democrática se sentiu impotente para resolver o problema de como não perder o poder. Ainda que, independentemente da vontade dos líderes e apesar da ausência de uma direção consciente, o movimento operário não tinha como não avançar e obter progressos decisivos. E aqui o Gramsci está apontando para uma situação particular também, no caso italiano. A burguesia se sentindo ameaçada em seu poder de ter as rédeas do controle social, e, por outra parte, um movimento operário que estava avançando, mas que ainda não detinha a necessária consciência política para tomar as rédeas do aparato de Estado. Portanto, encontramos aqui uma situação de debilidade, tanto no núcleo burguês, quanto também no núcleo do movimento operário. O movimento operário ganhava impulso, ainda que de modo ilógico e primitivo, uma vez que não estava dotado, neste momento, da necessária consciência de classe para desenhar um projeto próprio de sociedade. O movimento ganhava impulso, ainda que de modo ilógico e primitivo, sob o estímulo das necessidades elementares ampliadas e insatisfeitas, o que impulsionava o movimento operário e o que impulsionava também as lutas no campo eram as extremas agruras vividas tanto por trabalhadores urbanos quanto por trabalhadores rurais. Mas a miséria das grandes massas ainda era insuficiente para ter produzido, naquele momento, um determinado grau de consciência, o grau de consciência necessária para fazer a luta. Havia apenas a consciência contingente, a consciência imediata, aquela consciência mais instintiva para a luta. Ao chegar nesse ponto, os democratas que gostariam de se manter coerentes, ou seja, manter aquela formalidade da democracia burguesa, da democracia parlamentar, puseram-se o problema de como fazer as massas aderirem ao Estado, ou seja, como fazer a classe trabalhadora ter uma participação formal no âmbito do Estado. O problema, no entanto, é insolúvel, diz Gramsci, pois, enquanto não existir um Estado do qual as massas sejam carne e sangue, que só pode ser um Estado sob controle dos trabalhadores, enquanto não existir um Estado do qual as massas sejam carne e sangue, um Estado que, através de um processo orgânico de criação, tenha surgido das próprias massas e a ela se vincule, quando é impossível, enquanto não houver esta situação, portanto, um Estado que brote das próprias massas, se torna impossível incorporar efetivamente as massas ao poder de Estado. Nesse sentido, quando as coisas chegaram a este ponto, ou seja, a burguesia sentindo a sua debilidade para governar de uma maneira livre, e o proletariado urbano e as classes rurais, e a classe trabalhadora rural, também impotente de tomar o poder, os defensores da democracia burguesa compreenderam que tinha de se afastar, deixando o terreno para uma força diversa. Chegara a hora do fascismo. Gramsci, neste ponto de seu texto, se pergunta: que serviço prestou o fascismo à classe burguesa e à democracia burguesa? Responderá ele: o fascismo se propôs destruir ao mínimo aquele regime democrático até então existente. Eliminou a possibilidade concreta de criar pela base uma ligação organizativa entre os trabalhadores e de estender
gradualmente esta ligação até abarcar as grandes massas do movimento. E isto porque uma das primeiras linhas de ataque de todo e qualquer regime fascista é eliminar a organização da classe trabalhadora. Não pode eliminar os trabalhadores, porque depende da força de trabalho para continuar o processo de acumulação do capital, mas investe diretamente contra as formas de organização da classe trabalhadora, ou seja, partidos e sindicatos. Realizou estes objetivos para se pôr em movimento, o fascismo esperou que a organização operária entrasse num período de passividade. É importante observar todo o quadro de abatimento que é possível de se verificar na situação italiana durante a Primeira Guerra Mundial e pós a Primeira Guerra Mundial. Para se pôr em movimento, esperou que a organização operária entrasse num período de passividade. Então desencadeou sua ação contra ela, golpeando-a, não pelo que ela fazia, não pelo perigo real que esta classe trabalhadora apresentava de tomar o poder, mas pelo que ela era, ou seja, uma fonte de ligações capaz de dar às massas uma forma e uma fisionomia. A força e a capacidade de luta dos trabalhadores derivam, diz Gramsci, em sua maior parte, de tais ligações. Capacidade de reunir-se, discutir, dar às reuniões e às discussões uma regularidade, utilizar estas reuniões para escolher suas lideranças, criar as bases de uma formação orgânica elementar, uma liga, uma cooperativa, uma seção de partido. Trata-se, portanto, da possibilidade de dar a estas formações orgânicas uma funcionalidade contínua, de fazê-las tornar-se a trama de um movimento organizado. Então, diante desta possibilidade, o fascismo ele tem a necessidade de eliminar diretamente toda e qualquer forma organizativa que possa ter a classe trabalhadora. É em razão disto, diz Gramsci, que o fascismo operou de modo sistemático para destruir a possibilidade de organização da classe trabalhadora, através de uma ação eficiente que atacou a base do edifício organizativo da classe trabalhadora, seja nas províncias, nos centros rurais, seja nas cidades, seja nas oficinas, seja nas fábricas. Este ataque envolveu, por parte do fascismo, a demissão dos operários subversivos, a marginalização e o assassinato dos líderes operários e camponeses, a proibição das reuniões e da permanência fora de casa depois do horário do trabalho, a impossibilidade de qualquer atividade social dos trabalhadores, a destruição das sedes das câmaras de trabalho e centros de unidade orgânica da classe operária e camponesa, aliada ao terror sobre a massa. Nesse sentido, a classe operária perdeu qualquer forma ou organicidade, sendo reduzida a uma massa amorfa, pulverizada e dispersa. Sem nenhuma transformação substancial da Constituição, ou seja, sem mexer radicalmente naquela Constituição burguesa estabelecida, as condições políticas do país se alteraram profundamente, já que foi negada qualquer eficiência à força dos operários e dos camponeses. Ora, diz Gramsci, quando a classe operária é reduzida a tais condições, a situação política e democrática pode ser defendida ou pode ser propagada à torto e à direito pelos defensores do capital, uma vez que se trata, mais uma vez, da democracia do capital. Nestas condições, diz ele, grupos burgueses auto-intitulados liberais, portanto democratas, podiam separar sua responsabilidade daquela do fascismo, que eles armaram
favoreceram e incitaram a luta contra os operários, ou seja, afastado o suposto perigo proletário, franjas do liberalismo burguês procuram estabelecer as suas diferenciações em relação ao fascismo, abafando ou jogando para baixo do tapete o fato de que o fascismo só existiu em razão de uma permissividade do próprio poder burguês, do próprio liberalismo burguês. O segundo ponto que Gramsci aponta aqui, e que norteia o discurso destes auto-intitulados liberais, é de que eles começam a professar a necessidade de restauração do império da lei, uma situação na qual não seja negada a possibilidade da existência de uma organização dos trabalhadores. Ora, e por que começam a acenar com a possibilidade da organização, de uma organização dos trabalhadores, sendo que estes liberais contribuíram para destruir as organizações dos trabalhadores? Fazem este discurso porque veem que o movimento operário está desmantelado e que podem garantir a existência de organizações dos trabalhadores bem dóceis, docilizados, portanto, sob o controle do próprio capital. Podem fazer a primeira coisa, ou seja, procurar um distanciamento em relação ao fascismo, podem fazer a primeira coisa porque os operários dispersos e desorganizados não são capazes de inserir sua força no conflito burguês, com a profundidade necessária para transformá-lo numa crise geral da sociedade, que seria o prelúdio de uma revolução. A segunda possibilidade, ou seja, começar a fazer um discurso a respeito da necessidade de existirem formas de organização dos trabalhadores, é porque isso se torna possível porque o fascismo criou, com a destruição de um trabalho organizado, as condições de restauração do império da lei. Ou seja, é possível falar na existência de núcleos de organização dos trabalhadores simplesmente porque estes núcleos mais radicalizados foram desmontados pelo fascismo. Nesse sentido, diz Gramsci, a liberdade de organização é concedida pelos burgueses aos trabalhadores somente quando eles têm a segurança, eles, os burgueses, têm a segurança de que estes últimos, os trabalhadores, estão reduzidos a uma tal situação que podem se servir desta liberdade apenas para retomar um trabalho elementar de organização. Em resumo, a democracia, entre aspas, coloca aqui Gramsci, porque se trata da democracia burguesa, da democracia liberal, da democracia parlamentar. Em resumo, a democracia organizou o fascismo quando sentiu que não podia mais resistir, mesmo num quadro de liberdades apenas formais, à pressão da classe trabalhadora. O fascismo, desagregando a classe operária, voltou a dar possibilidade de existência da democracia burguesa, da democracia liberal, da democracia parlamentar. Na intenção dos burgueses, diz Gramsci, a divisão do trabalho deveria realizar-se de modo perfeito. A alternância entre fascismo e democracia deveria eliminar qualquer possibilidade de desforra operária. Aqui Gramsci está colocando uma possibilidade histórica de uma alternância periódica entre fascismo e democracia liberal burguesa. Ou seja, cada vez que o movimento operário atingisse um certo grau de radicalidade, a burguesia retornaria à saída fascista. Mas é importante observar que isto é apenas a leitura que Gramsci está fazendo aqui. O fascismo é um fenômeno histórico datado. Pode-se tentar resgatar elementos do ideário fascista e até mesmo tentar reproduzir o regime fascista, mas é necessário ter em consideração também o grau atingido pela luta de classes. Daí que este movimento fascismo e democracia não é um movimento mecânico.
Pulantzas, por exemplo, vai observar nos anos 70 que formas autoritárias de gestão do Estado estão sempre disponíveis e à mão da burguesia, o que não quer dizer que o restabelecimento de um regime fascista seja ou fosse possível naquelas condições abertas pelos anos 1970 e subsequentes. Prosseguindo aqui com Gramsci, na intenção dos burgueses, a divisão do trabalho deveria realizar-se de modo perfeito. A alternância entre fascismo e democracia deveria eliminar qualquer possibilidade de desforra operária. Mas assume o mesmo ponto de vista os reformistas e maximalistas. Ou seja, se o fascismo existiu, Gramsci vai estar mostrando aqui também, ou apontando, que não foi apenas em razão da ação da burguesia, mas também daquelas alas reformistas do movimento operário e daquelas alas que não souberam identificar corretamente o que significava o perigo fascista. Gramsci observa ainda a respeito desses movimentos. Pensam do mesmo modo todos os que acreditam que a retomada deverá ocorrer segundo as mesmas diretrizes e nas mesmas formas, ou seja, né, é um equívoco pensar que sempre serão restabelecidas as condições de dominação da burguesia da mesma maneira. Todos os que veem o contraste entre a burguesia democrática e fascismo do mesmo modo, como eram vistos os contrastes entre burgueses radicais e conservadores, todos os que falam de liberdades constitucionais e liberdade do trabalho, tal ponto de vista é equivocado. Aqui Gramsci está colocando o seguinte, que o fato de se superar o fascismo não deve produzir a ilusão de que a democracia burguesa não esteja aberta a formas de dominação fascistas em tempos futuros. Caem numa ilusão aqueles que reduzem a democracia ao caráter constitucional, ao caráter da existência de uma Constituição que garanta liberdades democráticas. Não se pode perder de vista, na leitura de Gramsci, que a burguesia sempre está aberta a adotar as formas mais conservadoras possíveis para garantir o seu domínio de classe. Neste sentido, estas leituras reformistas para Gramsci também deveriam ser continuamente combatidas, e não as leituras apenas que eram construídas a partir da esfera burguesa, a partir do pensamento burguês propriamente dito. Prossegue Gramsci. Na opinião dos reformistas, os operários e camponeses podem esperar que a burguesia lhes restitua a liberdade de reconstruir sua organização e de mantê-la em funcionamento. A liberdade de reconstruir os sindicatos, as ligas, as seções de partido, as câmaras de trabalho, as federações, cooperativas, órgãos para alocação de emprego, para controle de mão de obra, conselhos para limitar na fábrica a liberdade do patrão, etc., etc. Mas não se pode perder de vista, diz Gramsci, que essa liberdade sempre terá um limite. Quando a pressão das massas despertadas pelas organizações voltando aqui, mas essa liberdade tem um limite. Quando a pressão das massas, despertadas pelas organizações, e aquela das próprias organizações, no sentido de superar os limites da sociedade burguesa, for bastante forte, a democracia não poderá nem resistir a esta pressão, nem tolerá-la. Então, mais uma vez, para superar a ameaça, a democracia armará um exército de camisas negras. Camisas negras eram os fascistas. Aqui fica, mais uma vez, a ressalva. Gramsci está vendo a possibilidade de reprodução contínua do fascismo desde que a burguesia se sinta ameaçada. Hoje sabemos que a burguesia pode encontrar outras formas de dominação
que mascaram o caráter da dominação do capital, sem recorrer necessariamente àqueles modelos de fascismo ou ao modelo de fascismo, tal como existiu na Itália das primeiras décadas do século XX, ou tal como existiu na Alemanha sob o nazismo. Para Gramsci, resolver este problema, ou seja, o restabelecimento de formas antidemocráticas ou de formas de regime fechado, a partir do momento em que a potência do movimento operário cresça, a única maneira de resolver esta contradição passa pela existência de um movimento que caminhe para além da própria sociedade capitalista. Daí, Gramsci dizer, resolver este problema significa, na prática, resolver o problema da revolução. O caminho é reorganizar as massas operárias durante o desenvolvimento da crise política burguesa, e não mediante concessões dos burgueses por iniciativa de uma minoria, e é necessário que este movimento seja feito por iniciativa de uma minoria revolucionária em torno dela. Aqui Gramsci está trabalhando com a ideia leninista de um partido de vanguarda, ou seja, um grupo de trabalhadores mais conscientes que atuam no sentido de trazer a massa para este mesmo grau de consciência da luta política a ser travada. Para ele, esta minoria, ela está aglutinada pelo Partido Comunista. E este Partido Comunista, que era o Partido Comunista Italiano, estava chamado a cumprir esta tarefa de servir como mediação organizativa, tarefa de conduzir a luta no plano político. E para ele, somente na medida em que o Partido Comunista cumprisse esta tarefa, é que ele conseguiria modificar os termos da situação então existente. Daí que Gramsci observa: reorganizar a classe operária, neste caso, significa criar e fazer intervir no cenário político uma força nova. Portanto, organização e política se convertem uma na outra. Qual é a tarefa que está reservada, dentro desta perspectiva, para o Partido Comunista na leitura de Gramsci? O partido que procura organizar a classe trabalhadora italiana. O trabalho do Partido Comunista é facilitado, segundo ele, naquela conjuntura, por duas condições fundamentais. A primeira delas era a desagregação da classe trabalhadora, era o fato de que a desagregação da classe trabalhadora operada pelo fascismo não eliminou, contudo, o próprio Partido Comunista, como fração organizada da classe, como organização de uma minoria revolucionária e dos quadros de um grande partido de massa. O fascismo conseguiu destruir a organização da classe trabalhadora naquele momento, mas não conseguiu eliminar de todo o próprio Partido Comunista, ou seja, aquele núcleo no qual estavam aglutinados os elementos mais conscientes da classe trabalhadora. O segundo elemento que Gramsci aponta é de que a alternância entre fascismo e democracia, entre democracia e fascismo, não é um processo que possa ser tratado independentemente dos fatos econômicos e políticos, mas ocorre simultaneamente a extensão e aprofundamento da crise geral da economia capitalista e a relação de forças que dela deriva. Muito embora, na leitura de Gramsci, a burguesia possa alternar a sua dominação entre democracia parlamentar burguesa e fascismo, é necessário levar em consideração o quadro econômico mais geral e a própria capacidade de luta ou as formas organizativas de luta atingidas pela classe trabalhadora, porque isto também é o que vai agir no sentido de possibilitar a compreensão das correlações de forças existentes naquele momento. Se a classe trabalhadora se encolhe, o fascismo cresce. Se a classe trabalhadora se organiza, o fascismo ele encontra resistência e, portanto, pode ser derrotado.
Nenhuma dessas duas condições, diz Gramsci, é admitida pelos demais partidos que se dizem operários. Todos eles concordam em negar o valor da organização consciente de partido, em adotar a tese burguesa da gradual estabilização da economia capitalista depois da crise provocada pela guerra. Gramsci está dizendo, é necessário ter em consideração que a única perspectiva possível é a perspectiva de classe. Claramente, existe no interior da classe trabalhadora partidos que se autodenominam de trabalhadores, mas estes partidos não estão dispostos a levar adiante a luta de classes. Pelo contrário, buscam conter a classe trabalhadora dentro dos parâmetros formais da dominação burguesa, ou seja, da luta parlamentar, que seriam os partidos de caráter reformista. Outra é a função política do Partido Comunista. A função política do partido, e função que somente este partido é capaz de trazer à tona, levar adiante, é a criação de uma organização que, superando ao mesmo tempo os limites da organização estritamente partidária e sindical, realiza a unidade da classe operária no mais amplo terreno da preparação de uma luta política, na qual a classe volta ao campo de batalha, alinhada de modo autônomo, tanto contra os burgueses fascistas, quanto contra os burgueses democratas e liberais. Esta organização é dada pelos comitês operários e camponeses para a luta contra o fascismo. Portanto, para Gramsci, não se trata de oscilar entre democracia burguesa e fascismo, e sim de estabelecer lutas que levem para além tanto da dominação liberal burguesa clássica, quanto para além do fascismo. Um exemplo dessas possibilidades de organização pela base é dada por Gramsci ao exemplificar os conselhos de fábrica que existiram na Itália nos anos de 1919 e 1920. Quanto a isto, existe uma coletânea de textos que foi publicada pela editora brasiliense nos anos 80, chamada Os Conselhos de Fábrica, que reúnem textos de Gramsci e Amadeu Bordiga. Por que esses conselhos são resgatados como um exemplo de experiência positiva por Gramsci? Dirá ele, os conselhos de fábrica, no conselho de fábrica, o problema da unidade da classe e o de sua ação revolucionária para a derrubada do regime burguês eram tratados e resolvidos simultaneamente. O conselho de fábrica realizava a unidade organizativa de todos os operários e, ao mesmo tempo, levava a luta de classe a uma tal intensidade que o choque supremo se tornava inevitável. O choque supremo é a luta revolucionária, a luta entre a classe burguesa e o conjunto da classe trabalhadora organizada. O conselho de fábrica era a negação completa, não só da fábula, da colaboração e da utopia da paz social, mas também da tola lenda da organização que se desenvolve no seio da sociedade capitalista, com a permissão dos burgueses, até superar os limites desta sociedade e esvaziá-la gradualmente do seu conteúdo. A unidade operária se realizava no terreno revolucionário, quebrando a partir das bases a organização econômica e política da sociedade capitalista. E aqui temos um ponto fundamental na leitura de Gramsci. Quando ele está pensando a democracia, ele está pensando a democracia pela base. Só tem um caminho para que você tenha um movimento efetivo da classe trabalhadora. E este caminho é organizar a classe trabalhadora, seja ela urbana ou do campo, pela base. Não é através de acordos tripartites feitos pelo alto, através destas lideranças neocorporativas que existem nos sindicatos, que a classe trabalhadora vai ser organizada. A democracia, para Gramsci, começa pela base, que esta era, por exemplo, uma das ideias que norteavam a central única dos trabalhadores nas suas origens.
Tanto é que havia, naquele momento, ali nos anos 80, a ideia de construir a democracia pela base. Hoje, e quando Gramsci fala hoje, é naquela conjuntura das primeiras décadas do século XX, na Itália, hoje é necessário saber qual é a continuidade, os pontos de convergência e contraste entre conselhos e comitês. Os comitês são aqueles organizados pelo Partido Comunista. Os conselhos, aqueles grupos organizados no interior da fábrica. Saber qual é a continuidade, os pontos de convergência e contraste entre conselhos e comitês. Faz parte do esforço de levar o movimento de desforra das grandes massas a expressar-se de modo orgânico, portanto, consciente, e a encontrar em si mesmo os germes da nova ordem de coisas que se quer criar. Portanto, o projeto ele não é colocado pela burguesia sobre os trabalhadores. O projeto é aquele construído pela base dos trabalhadores para enfrentar o conjunto da burguesia, o conjunto do capital. A odiosa alternância, a torpe divisão do trabalho entre fascismo e democracia só terá fim na medida em que aquele esforço obtiver resultado, ou seja, só é possível romper com este ciclo que Gramsci está apontando aqui entre democracia parlamentar burguesa e fascismo a partir do momento em que a democracia de base dos trabalhadores efetivamente se realizar enquanto projeto. São estas as considerações que Gramsci coloca a respeito do fascismo. Considerações das quais ele não apenas está mostrando o caráter real do fascismo, que é de desmantelar a classe trabalhadora, mas também a necessidade da classe trabalhadora se organizar para que novas formas de fascismo não venham a ocorrer no interior da história. Feitas estas considerações, encerramos a nossa exposição de hoje. Espero que tenham gostado. Encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nossa luta em defesa da sociologia, em defesa da razão e sempre contra o fascismo. Até uma próxima.